gosto amargo, porque realmente o Vasco fez uma bela apresentação diante de uma equipe muito qualificada, que já tem um conjunto de jogadores há bastante tempo. Em relação à saída de bola, a gente conseguiu sair inúmeras vezes jogando. Infelizmente, uma tomada de decisão, acho que na saída de bola, resultou no gol do adversário. Fala, rapaziada, mais um pós-jogo de Vasco e Palmeiras, onde o resultado foi de 1-0 para o Palmeiras. Um resultado um pouco mentiroso, onde qualquer um poderia ter vencido, ou até mesmo o resultado mais justo seria um empate, né? Segundo jogo do Felipe no comando do Vasco, um empate contra o Operário e uma derrota agora para o Palmeiras. Porém, essa derrota pode-se dizer que o Vasco melhorou muito, taticamente, em conjunto também. Vamos ter alguns números aqui, né, para passar para vocês e dizer o porquê dessa melhora do Vasco. Vasco que jogou com o Lloyd, um jogador que era muito criticado pela torcida, porque chegou falando muito, mas nos últimos jogos vem entrando, vem até atendendo bem, sendo um dos melhores jogadores em campo, tentando alguma coisa na parte do Vasco. No jogo de hoje, né, não foi diferente. O Lloyd teve uma participação no primeiro tempo muito boa, só que se machucou. E, infelizmente, parece que tudo acontece no Vasco. Eu coloquei a foto dos dois jogadores, para mim, do Vasco, que tem levantado realmente esse elenco, é o Nuno e o Lloyd agora aparecendo. Pode ser que traga, né, uma possibilidade de ter um ponta realmente que carrega uma bola, um ponta que consiga fazer jogadas diferentes e no 1 contra 1. Vamos para os números do jogo entre Vasco e Palmeiras. Vasco que acaba o jogo com 52% de posse de bola. Vocês sabem o que é isso, galera? 52% de posse de bola num jogo contra um time muito poderoso, que é o Palmeiras. Palmeiras que tem um elenco, né, de banco, que a gente pode falar aqui, que é superior ao Vasco inúmeras vezes. Ele já vem com esse trabalho há um bom tempo, né? E então, 52% de posse de bola para o time do Vasco é algo que diz um pouco sobre esse jogo. O Vasco realmente melhorou muito, teve muito mais controle de bola, agora a oportunidade esteve para os dois lados. Chutes a gol. O Vasco teve 13 chutes a gol contra 16 do Palmeiras. Só que tem uma pegadinha aí, galera. Chutes no gol. No gol. O Vasco, dos 13 chutes no gol, 5 foram no gol. 5 foram no gol. Então, dos 13 chutes, 5 no gol. E o Palmeiras, apenas 2 chutes no gol. Um gol e mais um. Chutes dentro da área. O Vasco deu 6 chutes dentro da área, contra 5 do Palmeiras. Chutes fora da área, 7 do Vasco contra 11 do Palmeiras. Quer dizer que o Vasco conseguiu bloquear muito bem o time do Palmeiras. Né? O time do Palmeiras teve que chutar mais fora da área do que dentro. Passes. Outro número muito importante, galera. O Vasco conseguiu trocar 407 passes contra 377 passes do Palmeiras. É um número, assim, um pouquinho, assim, diferente do que vem vindo o Vasco fazer. O Vasco dá muita posse de bola e acaba tentando só os contra-ataques. Hoje foi um pouco diferente. O Vasco conseguiu reter mais a bola, teve mais posse de bola. Com isso, teve mais toque, conseguiu fazer mais chute. Se lembram que no início do Carioca o Vasco tinha uma média de 8 chutes a gol? Hoje o Vasco conseguiu 13 chutes contra um Palmeiras, né, que é um time poderoso, um time que tem banco, né? Sai um, entra outro da mesma categoria. Hoje mesmo entrou o Paulinho, ex-Vasco. Tem Maurício no banco, que nem entrou. Então, assim, você vê que eles conseguem fazer trocas sem perder muita qualidade, né? Então, para colocar no jogo de hoje, galera, eu vou dizer, o Vasco fez um belíssimo jogo. Só que o resultado não veio. Se o empate viesse, pelo menos, a gente poderia estar dizendo assim, opa, começou a mudar. Conseguimos um empate contra o Palmeiras. Seria muito importante, porque ninguém aqui vai desconfiar que o Palmeiras e o Flamengo provavelmente que vão disputar esse campeonato. O Botafogo ainda falta entrosar algumas peças. O Atlético Mineiro já ficou para trás,
já está lá no final da tabela. Então, vai ser muito difícil ele alcançar. Pode alcançar, mas eu não acho que tem um elenco tão forte que nem o Palmeiras e o Flamengo. Então, para tirar do jogo de hoje, galera, eu vou tirar assim, Lloyd Augusto e Nuno Moreira como os jogadores que, cara, mudaram o jogo do Vasco hoje. O Lloyd conseguiu segurar muito bem a bola junto com o Nuno, tá? Fizeram o meio-campo muito bem, enquanto o Lloyd esteve em campo. Depois, no segundo tempo, o Vasco ainda conseguiu também com o Garré também se manter um pouquinho com a posse de bola. Entrou o Paulinho também, que, para mim, ele entra muito bem, tá? Tem chance aí de estar substituindo o Tietchan no campo. Acho que para o segundo tempo dá força. Acho que até o Felipe demorou um pouquinho, poderia ter trocado, né, esses jogadores um pouco antes, que a gente já via que o Palmeiras estava em crescimento, e se ele já troca, talvez esse gol até nem acontecesse. Né? A gente não sabe, mas para mim, outro jogador muito bom também foi o Luiz Augusto. Luiz Augusto entrou no primeiro tempo também, junto com o Lloyd, que saiu também o Lucas Freitas, machucado, no mesmo momento. Os dois saíram juntos. E o Luiz Augusto, jogador da base, fez muito bem o jogo. Não hesitou, foi para cima, forte, fisicamente, sabe? Eu não pipocou contra um time Palmeiras. Sinceramente, se o jogador entra e faz algum erro, eu não ia nem dizer muita coisa, porque ele estava de frente com, dos últimos anos, um poderoso Palmeiras que ganha muitos títulos. Então, poderia pesar. Mas não, o garoto rendeu bem, jogou muito bem, gostei muito dele. Acho que o Vasco realmente tem jogadores ali da base que podem suprir ali e completar esse elenco, né? Lógico, a gente precisa de mais pontos? Precisamos. Precisamos contratar? Precisamos. Mas, se o Lloyd, se Deus quiser, não tenha sido nada grave, né, pode ser que ele esteja se adaptando ao Vasco, que nem o Nuno já se adaptou muito bem, e o Garré também vem em uma evolução, eu acho, tá? Apesar de, às vezes, segura muito a bola, mas teve jogadas que ele segurou para o time do Vasco chegar junto em bloco, né, e fez muito bem. Então, assim, hoje o Vasco jogou bem. Eu acho que o único erro do Vasco mesmo que realmente resulta no resultado, né, de 1-0 para o Palmeiras, foi o erro da saída de bola com o Hugo Moura. Acho que foi muito infeliz ali. Quando ele se viu apertado, ele tinha que dar um chutão para fora, não tinha que ter tentado jogar. Mas achei falta, tá? Achei um pouco falta. Acho que se fosse no time do Palmeiras ou no time do Flamengo, pode ter certeza que dariam falta. Mas como foi no time do Vasco, ele também deu mole, acabou que a marcação chegou meio que forçando ali as costas dele, mas o juiz não deu nada, seguiu o lance e foi gol do Palmeiras. Mas a gente vê que o elenco melhorou. Só basta saber, Felipe, você vai conseguir manter que o elenco jogue dessa maneira os outros jogos? Será agora que contra o Puerto Cabello a gente vai conseguir fazer esse mesmo tipo de jogo contra eles lá? Se a gente fizer, a gente ganha de goleada. A gente brinca contra o Puerto Cabello. Agora, se cair o rendimento de novo, essa é a minha preocupação. Porque nem veio o resultado. Se o Vasco tivesse ganho o Palmeiras hoje, por exemplo, falar, a psicologia dos jogadores, né, iam acreditar mais, a confiança ia lá em cima. Então, isso ia mudar. Mas não veio. Mesmo jogando bem, perdemos de novo. E isso não está bem. O Vasco está perto da zona de rebaixamento. Tem que também correr atrás logo desses pontos, até para não se afastar muito lá da zona do pré-Libertadores, vamos dizer assim, entre os 8 primeiros, que eu acho que o Vasco tem chance de colocar esse time lá. Hoje demonstrou que pode mudar e pode jogar diferente. O que eu dizia, que o Vasco não jogava em bloco, o Vasco era muito espaçado. Hoje, o Vasco mudou isso e jogou de igual para igual contra um time muito forte, que vai lutar pelo título do Brasileiro. Galera, por hoje eu fico por aqui. Vamos esperar notícias do Vasco, quem vai ser o treinador, se vai ser o Diniz mesmo. O Felipe já comentou que está em conversas, mas ainda não está em nada acertado. Se for o Diniz, que ele consiga tirar o que o Felipe tirou hoje, pelo menos, desse elenco. Porque eu acho que se a gente jogar assim contra outros times, a gente vai ganhar muitos jogos. Contra o Vitória mesmo, não tem chance. Se a gente jogar dessa maneira, a gente engole o Vitória, mesmo fora de casa. Agora, tem que jogar dessa mesma forma. Um grande abraço e fiquem com Deus.